Bom dia aí, pessoal. Mais um Smart Tech aí, começando. Como todo mundo sabe, o Smart Tech ele tem a ideia de ser um grupo, né? Não é um evento, não é uma sala de aula, mas sim um grupo que a gente identificou aí que o mercado sempre pedia um grupo para poder falar sobre marketing e vendas B2B, não um grupo para ficar só ensinando como fazer o marketing B2B, mas para poder discutir, trazer alguns temas aí do dia a dia de todo profissional de marketing e vendas. E aí a gente optou por fazer essa iniciativa. O primeiro encontro ele aconteceu presencialmente, que foi em BH, que a gente fez com a HubSpot, falando sobre integração de marketing e venda, jornada de compra. Tivemos também um encontro que foi com o Pedro, da Growth, e aí Growth Hackers, falando sobre Growth, do mercado B2B, como podia ser aplicado. Teve um de ABM com o Eduardo, que era da SharpSpring. E hoje teve mais um, não, vai ter mais um presencial que a gente está definindo entre São Paulo e Rio. E hoje a gente manteve o virtual aí, e a gente trouxe um parceiro nosso aí de longa data, que acho que a maioria do mercado B2B já conhece, mas é o Ricardo Corrêa, que é fundador e CEO da Hamper. Ele vai apresentar um pouquinho ali sobre a Hamper também, mas vale, antes de apresentar, eu falar sobre o Ricardo, mas vale reforçar que é um grupo, então aqui é sala de reunião nesse objetivo, que não é sala de aula, né? Não tem ninguém ensinando aqui, a gente está trocando ideias, a gente conduz com algumas perguntas, mas que para todo mundo levantar a mão e fazer pergunta, ou sugerir, ou falar de alguma coisa que é feita dentro da própria empresa. Então, para a gente começar aí, podem levantar a qualquer momento mão que a gente vai conduzindo aqui, tá ok? Então, é realmente um bate-papo. Bom, então, sobre o convidado aí, Ricardo. Primeiro, obrigado, Ricardo, por estar aí com a gente. Ele é o fundador e CEO da Hamper, que é a empresa líder de tecnologia para geração de leads e vendas B2B. É empreendedor com 18 anos de experiência no mercado de tecnologia e nas áreas de marketing e vendas. Ricardo é casado com 3 filhas aí, grande adepto do estilo de vida saudável. A gente gravou um podcast recente aí, eu falei para todo mundo seguir ele lá no Instagram, porque ele coloca umas boas dicas aí sobre o acordar e malhar e ter uma rotina que encaixa o cuidar da saúde e da alimentação dentro do dia a dia nosso profissional, que é esse ritmo acelerado. Então, Ricardo, seja bem-vindo aí. Obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui. A Verônica também é outra, né, Verônica? Você também já está lá colocando algumas coisas, que é da Hunter também, eu vi já colocando coisa lá no Instagram, também falando de vida saudável. Então, bem-vindos aí, pessoal. Valeu demais. Espero poder contribuir com o grupo aí. Contem comigo, galera. Vai ser um prazer aí endereçar eventuais dúvidas de vocês. Boa. Então, vamos lá, para a gente já contextualizar, eu acho que se puder contar para a gente primeiro como que a Hunter surgiu, né, e qual dor de mercado, do mercado B2B que ela veio para resolver. Então, qual que foi o objetivo inicial da Hunter e o que que ela resolve para o B2B. Muito bom. Vamos lá, Alexandre. A Hamper ela surgiu assim, né, em uma vida pregressa ali da Hamper, em um outro momento, essa história foi contada, né? Eu tive um negócio que, de alguma maneira, se assemelhava, inclusive, ao que a Outmarketing faz. Foi nesse ponto que a gente se conheceu. Era ali uma agência barra consultoria especializada em empresas de tecnologia. A gente, por definição, era uma empresa de serviço e a gente fazia o que o cliente precisava e não necessariamente o que a gente tinha escolhido. Então, o que o cliente precisasse fazer para geração de leads, que era o core business ali, né? O que era a nossa principal proposta de valor, era geração de demanda, a gente estava dispostos a fazer. Então, a gente fazia conteúdo, mídia paga, e dentre diferentes matérias, uma delas, e foi uma das últimas caixinhas que a gente começou a explorar, foi a prospecção. Eu venho de uma origem muito forte do marketing digital. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que só o marketing digital curaria todas as dores de uma empresa, que era só fazer uma boa campanha no Google ali, produzir os conteúdos de blog, coisa e tal. Só que colocando isso à prova, né, caindo para dentro da vida real, principalmente de negócios complexos, eu vi que não era tão simples assim. Eu acredito sim que existem negócios, talvez mais na linha de infoproduto, e-commerce, que realmente o jogo é resolvido ali no marketing digital. Mas para a empresa B2B, eu percebia que mesmo os meus clientes fazendo investimentos comigo em mídia, eles mantinham o time de vendas prospectando. E quando eu fazia reuniões para entender a origem dos leads, eu via lá que o time de vendas ainda gerava, às vezes gerava mais leads do que minha agência era capaz. Eu falava, pô, essa galera prospecta,
e esse processo de prospecção ele passa completamente por fora da visão de geração de leads. Como um cara com uma cabeça um pouco mais cartesiana, mais digital, eu falei, pô, isso precisa ser de alguma maneira aglutinado. Eu vi que ali tinha uma oportunidade para desenvolvimento de um produto, né? Eu tinha uma empresa de serviço, mas eu já flertava com a ideia de alguma hora pegar alguns desses canais de geração de demanda, dominar o jogo, né? Fazer o cracking the code, realmente ficar especialistas naquilo e desenvolver alguma tecnologia que fizesse aquilo da forma mais eficiente possível. Então foi assim que nasceu a Hamper, né? A gente nasceu assim o nosso primeiro produto, a nossa primeira versão de produto atende uma espinha dorsal que é presente até hoje, né? A gente foi estudar e identificou que na hora de prospectar, os times de vendas, eles normalmente têm dois desafios. O primeiro é a falta de dados. Então, normalmente, na falta de dados, parte para listas frias, né? Naquela época, hoje acho que já mudou um pouco, mas naquela época tinha vendedor que sacava ali um pendrive com uma lista quase da Santa Efigênia ali, né? Para fazer mala direto, o que quer que fosse. Então, dados era um gargalo. O outro gargalo é o tempo, né, de execução. O processo de prospecção é um processo time consuming. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, precisou prospectar e sabe do que eu estou falando. Então, a gente viu que se a gente conseguisse desenvolver uma tecnologia que endereçasse esses dois pilares, a gente conseguiria resolver uma grande dor de times comerciais B2B, entregando dados qualificados para eles, facilitando a chegada no tomador de decisão. E a gente entendeu que a melhor maneira, que assim, o horário nobre da prospecção é o inbox do tomador de decisão, digamos assim, né? Então, conseguir colocar ali um e-mail no inbox do tomador de decisão, eu tenho uma propensão grande a conseguir uma reunião, alguma coisa assim. E o outro é a cadência mesmo, né? Que se você for fazer na mão, você tem que mandar um e-mail e aí fazer um follow-up, aí você tem que lembrar de 3 dias depois, ver se... E a gente viu que tinha espaço para automatizar. E, por fim, um terceiro pilar, que é uma consequência disso tudo, tem que integrar isso no stack que as empresas já usam, porque quando a Hamper surgiu, as empresas já usavam, no mínimo, um CRM, mas muitas das empresas também já usavam alguma coisa ali em automação de marketing, como um RD Station, como um HubSpot, e a gente precisava se espetar dentro desse stack existente. De uma forma bem resumida, foi assim que a gente nasceu, foi essa dor de prospecção, essa dor de geração de leads e de agenda vazia dos vendedores que a gente nasceu para resolver. E aí você falou aí durante o seu discurso aí sobre essa parte da prospecção. Nesse período aí, vou voltar lá no Outbound, né, quando a Receita Previsível, que veio com muita força aí num determinado período, que foi um período quando a Hamper nasceu, inclusive, e aí teve essa separação. Sempre, o mercado de tecnologia sempre teve, né, o papel do BDR, SDR, o BDM, então já tinha essa separação, mas veio muito forte essa separação aí do SDR fazer a prospecção. Que na Hamper, inclusive, usando, a gente consegue prospectar usando, um dos caminhos é usando também a cadência de e-mails. E aí a gente percebeu, e aí olhando para os clientes, quando a gente tem reunião com o time comercial, que o vendedor, às vezes, ele se coloca na posição, tá, então agora esse papel não é meu mais, é só o SDR que tem que fazer, ele que utilize o Hamper, que use o LinkedIn, que ligue para alguém e me traga a reunião marcada, que é isso que eu quero. Como que se enxerga isso daí, dessa movimentação de ter essa separação e, às vezes, o vendedor ficar numa situação confortável de, não, vou esperar, ou o marketing me manda ou o SDR me manda, que se não tiver nada, a culpa é deles que não chegou nenhuma reunião. Como que você vê isso daí? Uhum. Pegando do gancho que você falou, né, do livro Receita Previsível, ele veio com muita força ali para o Brasil por volta de 2017, 2018. Acho que até hoje, talvez ele ainda seja uma leitura obrigatória, eu diria, para times de vendas. Talvez não está na sua versão mais atualizada em termos de playbook de vendas, mas ele é aquela base É muita coisa que todo boa. mundo tem que ter. Acho que dentre alguns conhecimentos de causa que o autor traz ali, eu acho que o que está no cerne ali é quase como se fosse a aplicação do modelo fordista para vendas, né? A gente pode presumir, sendo um pouco professoral aqui, né, que um processo para ele escalar, ele precisa ser separado em fases. E aí, quando você cria fases no processo, você cria especialização de função. Porque não adianta de nada você criar um processo todo faseado, mas ser a mesma pessoa que percorre, né? E a gente pode usar analogias aqui, seria quase como você, num futebol de campo, ao invés de você ter
11 jogadores devidamente posicionados, você deixa 11 jogadores fazendo o que eles quiserem dentro de campo, e aí fica caótico, você não consegue empreender um esquema tático ali, né? Então, acho que essa divisão de fases, que por sua vez deriva nas divisões de papéis, traz um pouco de ordem para o caos que é o processo de vendas B2B, que ele é, por definição, um processo complexo e caótico. A gente falou disso em outras conversas, né? O processo ele não é linear, mas por mais que ele não seja linear, ele também não precisa ser um emaranhado, né? Então, acho que essa divisão de papéis, ele trouxe esses ganhos de escala para a equipe comercial, que quase que você cria centros de atividades ao longo da cadeia de valor ali. A SDR fica responsável por gerar e qualificar o lead, o vendedor pega aquele lead e leva até o fechamento, e o Customer Success ou o pós-venda é quem cuida daquele cliente, de modo que você consegue dimensionar muito melhor o capacity do seu time de vendas, e isso começa a atender a chamada principal do nome dessa metodologia, que é você ter previsibilidade. Eu acho que uma das maiores frustrações de quem empreende nessa área é não ter previsibilidade nenhuma, não sabe quando que tem que contratar novos vendedores, quando abrir um novo canal de vendas, tão pouco quanto vai faturar no final do ano. Quando você consegue aterrissar com a metodologia, você começa a ficar um pouco mais próximo de ter essa tal previsibilidade. Agora, existe uma discussão bastante grande sobre a necessidade real dos papéis, né? E aqui, cada caso é um caso, né? A própria Humper, a gente já teve momentos de a gente ter e não ter times de SDR, né? O que eu enxergo, né? Se você tem uma operação mais incipiente ainda e você não opera um volume tão grande, talvez o mesmo agente dê conta de fazer a corrida toda, a jornada toda. Afinal, o volume ele ainda é administrável, né? Então poderia separar o tempo dessa pessoa, o prospecta de manhã e vende à tarde. Eu sei que o mundo acaba não sendo perfeito dessa maneira, mas você não especializa papel, especializa tempo. Na medida que a organização comercial cresce, eu sou da opinião de que no lugar de ter 10 vendedores generalistas, eu já preferiria ter uma divisão como 4 SDRs para 6 account executives. E aqui eu não estou dando a razão entre SDRs e account executives muda de acordo com a complexidade. Numa venda pouco complexa, um SDR serve 3, 4 account executives. Numa venda muito complexa, é de 1 para 1 normalmente, um BDR e um account executive. Isso vai variar. Então, assim, sou bastante favorável à criação de uma área de prospecção, mas entendendo também um pouco do caráter da pergunta, o fato de a gente criar uma área de prospecção, para mim, não deveria colocar os account executives numa postura muito só reativa, do tipo assim, olha, eu estou aqui para fazer gol. Se não tiver lead, a responsabilidade não é minha, porque o account executive é responsável por bater meta. E se o time de marketing, o time de SDRs vai conseguir prover um número de leads que matematicamente coloca esse account executive numa posição favorável de cumprimento de meta, show de bola. Ele vai conseguir ficar, na metáfora do futebol, jogando só dentro da grande área. Agora, se por alguma razão de mercado, por falta de braço de SDR, etc., o número de leads não vai ser satisfatório, eu acho que o account executive ele tem que ter uma predisposição sim, a voltar no meio campo, às vezes para pegar uma bola um pouco mais quadrada do que ele pegaria. Afinal, o objetivo dele é marcar gol. E importa mais o output final do que a posição que ele joga em si, né? A gente pode, se fizer sentido, explorar quais são os insumos, porque eu particularmente não gosto muito de colocar o account executive para fazer um outbound do zero, fazer desde a prospecção fria, é muito oneroso. Mas você tem coisas dentro do próprio CRM, como fazer recorte e resgate de oportunidades perdidas do ano passado, outras matérias ali que a gente pode explorar aí, se fizer sentido. E até de contatos de relacionamento dele, né? Então, ali ele começa, como você disse, aí pega quem conversou no passado, já começa a puxar e dentro do LinkedIn, ou mandando um e-mail, ou um WhatsApp, que seja, consegue fazer uma conexão e isso vira uma prospecção, que já não é fria, que já tem um relacionamento e consegue fazer isso. E como que você percebe? Porque eu vou perguntar algumas coisas de marketing aqui que estão na minha cabeça, mas pensando ainda em vendas aí, quando a gente olha para o
o time comercial, você falou aí, por exemplo, tem um SDR, dependendo da complexidade da venda, um SDR e um vendedor praticamente, né? Para os dois estarem alinhados ali num processo de qualificação, prospecção e venda e tal. Quando a gente tem uma personalização, e aí o ABM traz muito isso, ele vem com essa ideia muito de, pô, eu vou selecionar, sei lá, 20 contas aqui, né? Eu mais uma pessoa para qualificar, que é o LDR, um SDR que vai tentar trazer a qualificação desse grupo, tentar gerar um negócio, e eu, vendedor, vou lá para poder marcar o gol, como você referenciou aí. Nesse caso, como que você enxerga essa personalização dentro do B2B? Ela existe, claro, a gente sabe disso, mas como que você percebe que isso tem sido feito? Porque também, complementando isso, a gente pega uma personalização um pouco, às vezes, falsa até no próprio LinkedIn. Você vê ali, você abre o seu LinkedIn de manhã, tem uma quantidade de prospecção que na hora que você bate hoje, vai, pô, isso aqui tá mal feito, né? Você sabe que não Aham. foi para mim que foi feito aquilo ali, mesmo sabendo que, né, é difícil de fazer uma personalização geral. Mas como que você enxerga essa possibilidade e a personalização em si para uma estratégia de ABM ou de uma prospecção via Hunter mesmo? Como você acha que pode ser Legal. utilizado? Boa. Vamos trabalhar um pouco mais em cima dessa palavra-chave personalização, então. É, Assim, a minha opinião, como quem faz marketing e vendas B2B há quase 2 décadas, é de que assim, personalização é uma obrigação de qualquer campanha B2B, independente da origem. Se você vai do canal, do meio. Você vai fazer uma campanha de Google Ads ou de Meta Ads, tem que ter personalização. Você parte de quem que é o ICP, qual que é a mensagem para aquele ICP, como que eu segmento aquele ICP. E isso é transversal. Vai servir para produção de conteúdo, seja artigo, seja YouTube, seja podcast. Isso vai servir para prospecção e isso vai servir para ABM. Como a personalização foi em grande parte negligenciada até aqui, eu vejo que a galera do ABM levanta muito a bandeira da personalização e com razão, porque eu sim. acho que muita gente faz inbound e outbound e você não vê personalização nenhuma. Você lê ali um artigo e você fala, cara, eu leio, não entendo o que isso resolve, para quem isso foi escrito. Mesma coisa prospecção, que é o que você falou, abre o teu inbox do LinkedIn, você vai ler 10 mensagens ali que você fala, essa pessoa não gastou um minuto vendo quem eu era ou qualquer coisa parecida. Então, só volta ao ponto. Para mim, personalização ele é o ponto de partida de qualquer esforço que uma área de marketing vendas B2B vai fazer, independente se é inbound, outbound ou ABM. Aonde eu vejo uma distinção, agora fechando um pouco mais a conversa aqui para outbound e ABM, ambos vão partir da personalização. A diferença é que, para mim, o outbound ele tem que ser segment-based. Desculpa ser os termos Sim, sim. técnicos aqui, né? Você vai prospectar baseado em um segmento e não baseado em uma conta. Então, quando eu estou com a cabeça de outbound, como que eu vou pensar? Eu quero empresas de TI, eu quero falar com o dono e eu quero de São Paulo. Isso é um segmento, isso é um cluster. Então, é um segment-based. Quando eu penso IBM, eu não penso segmento. Eu penso assim, eu quero a IBM, a Microsoft e a Apple. Isso é account-based. Para mim, a distinção fundamental dos dois são essa. Que o nível de personalização distingue. Quando eu vou falar com a IBM, eu vou ler os últimos relatórios públicos da empresa, como que ela está na bolsa, a movimentação do time de executivos. Eu vou fazer uma coisa hiper personalizada. Só que quando eu vou fazer um outbound baseado em segmento, eu posso ser muito específico, porque quando eu vou falar, por exemplo, com um dono de uma empresa de TI de 50 colaboradores que está em São Paulo, eu consigo pensar coisas muito específicas, inerentes desse segmento, inerentes desse estágio, inerentes dos desafios que esse profissional enfrenta. E consigo, com algum grau de personalização, falar talvez com 100 pessoas que estão dentro dessa mesma condição, né? Eu acho que para mim essa é uma distinção básica. Mas a maior distinção, e aí para mim aonde o ABM ele passa a se tornar a arma mais adequada, é quando a gente está falando em profundidade. A gente falou, Alexandre, até na nossa última conversa, um pouco do cacuete que o mercado tem de geração de leads.
e olha, muitas vezes, assim, outbound e ABM limitado ao lead ser originado, né? Só que a gente sabe que a prospecção outbound ela já traz uma inferência no funil de vendas muito diferente de um lead que viria de levantada de mão. O ABM, mesma coisa. E aí, quando a gente pratica realmente a metodologia de ABM, mais do que originar o lead, a maneira como você acompanha a evolução daquela conta é que acaba fazendo a diferença. Porque eu acho que o ABM ele promove profundidade. E aí, para arrematar aqui a minha resposta, o outbound ele vai oferecer personalização em escala. O ABM ele vai promover personalização em profundidade. Então, aqui não vai ter um melhor ou pior, vai ter o que é mais adequado de acordo com o que você vai prospectar. Talvez se você faz uma venda na casa de centenas de milhares ou de milhões, você mapeia quem são aquelas 10 contas, 20 contas que você pode vender e você vai falar só com elas. Quando você vende um negócio, às vezes, de um ticket menor, com uma escala maior, é muito oneroso você falar com conta por conta. Talvez é melhor você tentar se comunicar com aquele nicho, né? Acho que, para mim, essas são as principais distinções. E é interessante porque quando a gente olha esse processo aí de segmentação, né, de base, segmentar para um determinado um segmento específico, por exemplo. Quando a gente faz isso, marketing ele tem que estar envolvido nesse processo, que também é outro ponto importante. Quando a gente fala de marketing e vendas, é isso, porque quando você vai, o ABM, beleza, marketing e vendas tem que estar junto, porque eu vou lá, eu vou entender quem são os executivos, como que a IBM cresceu no último ano, qual que é a abordagem que eu posso fazer, o que um diretor comercial quer saber, quer ser impactado, né? Você vai mais dentro do negócio, como você disse. Uhum. Já uma prospecção que a gente faz, né, no modelo outbound, que a gente pega uma base, vai trabalhar uma base específica, o marketing ele tem que entrar muito forte nisso também, que a gente conversa isso muito com o cliente, principalmente cliente que tem Hamper, por exemplo, que do mesmo jeito que numa prospecção por telefone, a gente tem que ter uma qualificação de quem a gente vai ligar, né, fazer essa separação da lista, o marketing tem que ter esse olhar junto com o time lá, que qual que é o script que eu vou usar correto? Essa lista, ela realmente está validada para poder trabalhar essa lista? Né? Pô, eu só estou pegando aqui com um filtro qualquer e joguei lá e começa a disparar. Um exemplo disso é Outmarket, por exemplo. A gente recebe muito lead concorrente nosso. Muito lead não, muito contato de concorrente nosso. Por quê? Como é Outmarketing? Marketing para empresas de tecnologia e B2B, muitas empresas que nos prospectam acham que a gente é uma empresa de tecnologia. E aí, na prospecção, a gente chega à agência, às vezes, prospectando a gente, falando que vai resolver problema para a gente de posicionamento de marca e tudo mais, tal, e de geração de lead, de ação de conteúdo e tudo mais. Eu falo, pô, não tem uma pré-qualificação realmente, né? Só pegou um volume e disparou. E isso pode ser um risco, né? Então, esse cuidado em marketing pode ajudar muito nisso também, né? De trabalhar, de ter uma base bem segmentada, de ter essa qualidade em quem vai disparar, porque o volume importa, mas também a qualidade faz sentido. Amanda, acho que você está com a mão levantada aí. Isso, na verdade, eu queria entrar mais nessa questão de script, né, que foi algo que o Alexandre falou. Eu vindo da área comercial, né, pensando em girar volume aqui para a área, entendo que quando a gente vai fazer ações de outbound, hoje o telefone ele está assim muito ruim, né, a aceitação de prospecção por telefone, pelo menos aqui do nosso mercado, né? E pelo que eu converso assim com alguns clientes também, o telefone não tem surtido muito efeito, muito resultado. E aí, trazendo para essa linha, né, disparo de e-mails, uma cadência, entrando nessa questão de script, além da gente ter realmente uma base bem qualificada para trabalhar, Ricardo, eu queria entender sobre os scripts mesmo para a gente não cair naquela questão de quando você abre o e-mail, você já sabe que é um disparo em massa, sabe? Isso acontece muito, eu recebo muito e-mail, assim, que eu vejo que é cadência, às vezes vem meu nome errado, às vezes vem, assim, falando um assunto que não tem nada a ver comigo e a pessoa falando que tem a ver comigo, enfim, então eu vejo que já teve um erro ali na qualificação, né? Mas pensando, assim, em script mesmo que tente burlar essa questão da pessoa bater o olho e identificar que talvez não seja um disparo em massa, mas talvez seja realmente um e-mail ali mais personalizado. Existem algumas estratégias para isso, para tentar otimizar ainda mais esses scripts? Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu pegar desde o ponto ali que a gente estava falando do envolvimento do marketing ali com a elaboração da estratégia, né?
Eu acho que assim, toda a estratégia comercial, galera, ela tem uma fase de inteligência e ela tem uma fase de execução. E a fase de inteligência ela é negligenciada na maioria das vezes. A maior parte das operações comerciais valoriza a parte do esforço, a parte da execução. E quando eu digo valoriza, é porque se a gente for pensar numa reunião comercial, o que o gestor comercial normalmente ele está cobrando? Ele está cobrando resultado e esforço. Ele está cobrando a meta. Como a meta não está sendo alcançada, ele começa a cobrar número de ligação, número de reunião, e isso está errado. Não está essencialmente errado, está errado quando a gente isola só esforço, sem efetividade, né? O que vai trazer efetividade é a inteligência. Você pode colocar o seu time comercial em reunião o dia inteiro e eles só queimarem tempo, ou eles podem fazer 2, 3 reuniões por dia super assertivas, porque teve inteligência que veio antes dessa execução, tá certo? Então, eu vejo, eu não acho que é uma exclusividade de marketing, mas eu vejo que normalmente dentro dos setores comerciais, quem está falando marketing, pré-vendas, vendas, pós-vendas, normalmente marketing é quem está mais próximo dessa questão de inteligência, que eu não quero ser taxativo não, tá? Dizer que, pô, então a galera de marketing é inteligência, não é sobre isso, galera. O que eu estou querendo dizer é que é inerente a área de marketing ela já opera com alavancagem, ela já opera com muita automação, com grandes forças de distribuição. Então, ela tem uma cabeça um pouco mais orientada. Eu vejo que muita operação comercial fracassa em outbound, e com todo respeito aqui, né, sem desmerecer nenhuma categoria, mas contrata SDR júnior e joga a estratégia na mão desses SDR júnior. E aí o SDR, muitas vezes, é o primeiro emprego da pessoa, e tem que pensar quem é o ICP, como que segmenta esse ICP, como cria as mensagens para falar com o ICP, e além de pensar toda essa parte de inteligência, ainda executa. E aí você imagina um profissional que é cobrado por fazer 50, 80, 100 ligações por dia, ter banda cognitiva para pensar estratégico. Não pensa, né? A verdade é que não pensa. E dentro de prospecção, existe um lado analítico também, de você entendendo as cadências, o que está trazendo resposta, o que não está, como que eu faço um teste AB. E, de novo, se a pessoa está executando o tempo todo, ela não tem tempo de analisar, né? Então, eu gosto muito, de alguma maneira, você ter a disciplina da inteligência. Pode vir do marketing ou não. Normalmente, da forma como as organizações já estão segmentadas dentro de casa, aproximar a área de marketing é um bom caminho, eu diria, tá? E aí, assim, só avançando aí agora para essa parte mais prática do script. Naturalmente, se eu fosse falar, tentar trazer algum script aqui, alguma coisa, já cometeu uma grande heresia aqui. Eu vou, né, ensinar, tentar trazer alguma fórmula mágica aqui. O que eu vejo, assim, concordo, existe um desgaste cada vez maior para prospecção por e-mail, assim como já existia para prospecção por telefone. Eu tenho uma opinião pessoal que não necessariamente se reflete na nossa plataforma, né? A nossa plataforma, por exemplo, o Hamper, possibilita fazer ligação. Tem uma questão de inteligência, a ligação ela nunca é fria. A ligação ela é sempre engatilhada por aberturas de e-mail. Então, você cria ali uma regra de se a pessoa abrir o meu e-mail 5 vezes, se a pessoa abrir o meu e-mail 10 vezes, eu quero que o SDR seja avisado para fazer uma ligação. Então, a gente recomenda nunca começar pela ligação. Isso já melhora muito a qualidade das ligações, porque no lugar de ligar para 100 contatos frios, você liga para aqueles 10 que são minimamente aquecidos. Mas falando de mim, pessoalmente, eu não atendo nenhum número desconhecido no meu celular. Então, por princípio, eu não gosto da cold call, nem da warm call, mas essa é a minha opinião pessoal. Do ponto de vista de mercado, eu acho que muita operação usa telefone para prospectar e tem sucesso. Só tem que tomar cuidado porque a operação de ligações ela consome muito tempo, muito esforço, muita energia do time. Se não for bem empregada, fracassa. E quando a gente vai falar de copy, de e-mail, de script de ligação, o que quer que seja, a minha opinião, ela segue sempre uma mesma linha. Para mim, quanto menos engessado, quanto menos robotizado, melhor. Tem uma dica
muito simples, que na hora de você elaborar um copy, não pensa num grupo de pessoas, porque isso vai te forçar a ser genérico. E não pensa na sua empresa, porque isso vai ficar uma mensagem egoísta, uma mensagem que fala de mim mesmo e não da pessoa. Então, se eu for prospectar, por exemplo, o nicho que eu tinha falado, empresas de TI de São Paulo, eu tenho que pensar alguém que eu conheço, que é dono de uma empresa com essas características, e escrever um e-mail para essa pessoa. Aí o nível de personalização ele vai ser muito, muito mais alto. Veja que aqui eu não estou falando de número de caracteres, número de parágrafo. Aqui, assim, vai variar muito. Na dúvida, testa. Pega um nicho que você vai atacar que tem 1.000 contatos, e se você tem 3 hipóteses, testa antes de mandar o mesmo para 1.000, testa com 20% os 3 argumentos que você tem, vê aquele argumento que teve maior adesão e rollouta para os outros 80% aquele que demonstrou uma maior taxa de resposta ou qualquer que seja o índice de sucesso que você atribuiu ali para a tua campanha. WhatsApp, como que você vê nisso? Só porque você falou aí da ligação que pode casar aí, né? Abriu 4 vezes, pode dar o clique lá que pode ligar. Mas e o WhatsApp? Você vê aí, talvez como uma forma mais fácil de conseguir dar abertura com o cara lá? O WhatsApp ele tem uma questão bastante tricky aqui. Eu imagino que boa parte de quem está nos acompanhando já explora e vai se reconhecer um pouco na dor que eu falei, que o Meta, com razão, é bastante rigoroso e na maneira como você tenta fazer campanhas ali dentro, né? Eles são explicitamente contra spam e qualquer tipo de propaganda não alinhada ali dentro. Portanto, eu acho que todo mundo que tentou pegar uma lista fria de números ali, fazer um disparo, queimou um número rapidinho. Eu, como usuário, bloqueio. Alguém desconhecido me chama. Ô, Ricardo, eu te vi no LinkedIn, quero saber como que está o seu seguro de vida. Nem respondo. Vou lá, pum, bloco. Então, existe uma sensibilidade bastante grande em prospectar por WhatsApp. Minha recomendação, eu nunca usaria o WhatsApp como um canal primário. Eu sempre começaria por e-mail, gero engajamento por e-mail, e tendo o engajamento, eu posso optar ou por ir para telefone, ou para ir por WhatsApp, ou os dois, o que for o melhor canal. Mas eu sempre aqueceria o lead antes para que não seja um contato via WhatsApp completamente frio. Primeiro eu aqueço, ou até no melhor dos casos eu consigo autorização, do tipo, eu mando aquela mensagem, um quebra-gelo por e-mail, eu falo, posso te chamar no WhatsApp para a gente levar essa conversa adiante? E aí sim tocar ficha. E aqui eu estou falando de uso de WhatsApp bastante limitado ao outbound, tá, gente? A gente poderia falar de outras campanhas de automação de marketing, de outras coisas que pode vir menos ao caso agora. E o LinkedIn, Ricardo, atrelado junto a essa estratégia, por exemplo, eu criei uma cadência lá, trazendo até o Hamper mesmo, né? A ferramenta aí de vocês. Criei uma cadência lá no Hamper, subi, qualifiquei base, fiz aqui, né? Vou puxar o Léo aqui como exemplo, que fica aqui no nosso coordenador de marketing. Léo fez comigo aí, criou as cadências, tudo bonitinho, disparamos. Aí a gente começou a identificar já que alguns desses leads, né, esses prospects estão abrindo e-mail, a gente tenta lá o telefone ou o WhatsApp, né, seguindo essa linha que você trouxe, mas e o LinkedIn, onde que você acha que seria mais interessante envolver? No início, lá quando eu já fiz o disparo dos e-mails, ou primeiro aqueço também a base para depois tentar uma conexão no LinkedIn? Uhum. Pode ser uma opinião bastante pessoal aqui, com base nas minhas vivências, sempre tanto como pessoa tentando prospectar, quanto como usuário prospectado, né? Eu brinquei que ali a caixa de e-mail é o horário nobre da prospecção. Eu, como uma persona prospectável, digamos assim, como eu acabo caindo dentro do ICP de muitas empresas, eu posso dizer assim, eu recebo uns 2 e-mails de prospecção por dia, pelo menos. E eu recebo de 10 a 20 prospecções no LinkedIn por dia. E me parece que quando feito por LinkedIn, a galera é ainda mais displicente, porque tem uns robôs de LinkedIn que saem varrendo, abrindo perfil e vai caçando e vai mandando mensagem onde eles conseguem e tal.
E tem aquela história de você manda o pedido de amizade, aí você aceita, já vem aquela mensagem automática super genérica. Então, assim, o meu inbox do LinkedIn se tornou um ambiente completamente improdutivo, porque por dia é fato dado. Eu vou receber umas 10 prospecções. O que acaba acontecendo? Vamos supor que o Alexandre fosse se comunicar comigo, ia me fazer um convite para estar aqui com vocês hoje pelo LinkedIn. A chance de eu não ver esse convite e magoar o Alexandre, deixar o Alexandre na mão, ia ser tremendo. Mas, né, por a gente já está muito próximo, a gente tem o WhatsApp, né? Eu estou só usando um caso para ilustrar. Eu já várias vezes pessoas me chamaram no LinkedIn para um assunto sério e eu não respondi, porque caiu no meio de um monte de outras mensagens de spam. Então, estou concatenando um pouco com a minha experiência pessoal. Eu não vejo resultados efetivos, embora eu já tenha visto pessoas falando, não, eu uso o LinkedIn e vira. Eu, particularmente, prefiro muito mais o e-mail e do e-mail para o telefone ou para o WhatsApp, que já é um canal já mais corpo a corpo, mais conversacional. Obrigada, Ricardo. Rodrigo levantou a mão aí. Cara, até aproveitando aqui esse gancho, a gente trouxe o WhatsApp e depois caminhou para o LinkedIn. O WhatsApp, ele é conhecidamente o nosso canal mais caro hoje. Como você mesmo trouxe, a meta tem sido seletiva. E para ela não deixar o WhatsApp cair nesse mesmo âmbito das outras redes, onde foi explorado muito todo tipo de anúncio e spam, eles encareceram essa comunicação. Como que a gente consegue hoje, e aí trazendo um olhar mais estratégico e segmentado, como que você acha que a gente trabalha isso melhor? E aí até olhando um pouquinho mais para a plataforma e a sua parte de relatoria, de como a gente segmenta e separa isso. Do tipo assim, cara, é melhor eu continuar trazendo mais um e-mail aqui, sinto que esse cara não está tão pronto para fazer a transição do SDR de fato para o account. Como que a gente opera dentro dos canais? Vocês têm esse tipo de visualização para a gente poder ter até mais munição comercial ali, de que tipo de conteúdo que a gente compartilha, para que tipo de canal que a gente vai, se está pronto para fazer uma ligação e um approach mais técnico, funciona isso dentro bem para vocês aí? Boa. Eu vou tentar separar em duas respostas. Na primeira, do WhatsApp, sim, ele é um canal mais caro, assim como ele é um canal também mais nobre, né? Então, se eu fosse dar um exemplo, assim, numa prospecção para 1.000 contatos, eu mandaria por e-mail o quebra-gelo para os 1.000 e eu só tentaria o canal WhatsApp com aqueles 100, e aí o 100 aqui só um chute na lua, eu só mandaria o WhatsApp para aqueles 100 que mais engajaram. Porque daí, assim, você faz realmente valer o fato do WhatsApp ser mais caro, você reduz o seu risco de tomar um bloco ali no número de WhatsApp e você só vai para uma conversa mais corpo a corpo com quem realmente faz sentido, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o caminho de uso. E que bom que é mais caro, porque se a gente for pensar, a gente como usuário, se porventura o WhatsApp aconteceu o que aconteceu com o LinkedIn, a gente vai ter que migrar para o Telegram. E se acontecer alguma coisa no Telegram, a gente vai ter que migrar, ou seja, né, a gente já está confortáveis ali no WhatsApp, todos os nossos contatos, né? Tem que torcer para a galera conseguir preservar isso ainda como uma caixa de entrada mais nobre, tá? Sobre a jornada e o que mandar em cada momento, para mim isso entra muito na etapa de inteligência de cada operação comercial. Isso eu acho que é menos papel de uma plataforma, por exemplo, fazer, e é um pouco do lado arte, não entendam arte por pejorativo, por alguma razão a gente tornou pejorativo quando a gente fala arte em vendas, né? Mas eu acho que tem o lado arte, quando eu digo arte, é que cada empresa tem o seu jeito de fazer a venda, o seu jeito de comunicar com o cliente, etc. Então, para mim, essa personalização do que dizer em cada etapa entra um pouco no que é de cada operação comercial fazer, né? Menos papel assim, de uma plataforma ter a presunção de achar que vai conseguir automatizar isso. Talvez agora com o IA a coisa mude um pouco de figura.
porque a IA ela pode ficar um tempo ali consumindo como o time comercial faz, para daqui a um tempo ela começar a fazer sugestões do que poderia colar, dado aquele contexto. Mas ainda não vejo que a gente atingiu esse grau de maturidade. Até o ponto não era nem atribuir à plataforma a responsabilidade de, mas a de municiar com dados e tudo que a gente acompanhou dentro da jornada, né? Seja lá ou por alimentação humana mesmo, né? De tive um contato e os dados que eu tive foram esses, ou até interagir por tais canais e tive sucesso com abriu, clicou, avançou, não avançou, retornou, não me responde há semanas. Isso vai trazendo para a gente insumos, né? Então a parte de relatoria ela fica responsável em devolver tanto para comercial quanto para marketing a oportunidade de revisitação da estratégia, né? Que é a evolução contínua da máquina de vendas. Então é mais para esse ponto. E aí acho que isso que mais eu queria trazer aqui para esse fórum. Bom, perfeito. Eu não sei se exatamente pelos índices que você citou, né? Você mencionou, enfim, algumas particularidades, mas de forma geral, para mim, daí qualquer plataforma que se preza, seja de prospecção, de automação de marketing ou de CRM, ela vai trazer índices, taxa de conversão por canal, dentre outras coisas ali que serve de insumo para você melhorar a máquina continuamente, né? Aí nesse caso, sim. Deixa eu pegar um gancho nisso daí, só você falou, a gente falou de WhatsApp, falou dos modelos de prospecção, pensando no time de marketing, né, que também no grupo sempre tem pessoas de marketing aí, como que se enxerga também? O WhatsApp é um bom exemplo. O WhatsApp ele teve o hype aí, né, do ano passado, ano retrasado, ele começou a ter esse uso mais comercial, das pessoas entenderem que pode ser utilizado, tal, no marketing, vendas. E aí existe uma tendência do brasileiro que é tipo assim, então agora é só isso. Então esquece o resto todo, que agora é só fazer o WhatsApp. Aí depois, né, do WhatsApp vem lá o Telegram que seja, esquece o WhatsApp, não é mais o WhatsApp, é o Telegram. Então é o inbound, é o marketing de conteúdo, é o outbound, é a A prospecção, é o gente está sempre LinkedIn. atrás do elixir da vez, né? Fica tipo, pronto, é isso. Aí o evento não é mais evento, não adianta fazer evento, não resolve. Agora o evento voltou e está forte o evento. Então, como você enxerga isso daí dos profissionais de marketing? Agora a gente falou de vendas, mas pensando no profissional de marketing, de entender que para a gente atingir uma estratégia do negócio, um objetivo de marketing que vai resolver um problema, uma estratégia do negócio, existe um mix. E como que você enxerga isso de ter essas ações de marketing e todas estarem juntas ou separadas? Enfim, até na Ramper, né? Como que vocês fazem esse formato? Uhum. Pois talvez até um pouco em tom de manifesto, né? Tem essa questão mesmo de as áreas estarem constantemente buscando qual que é o elixir. Me parece, é uma opinião pessoal, que grande parte das pessoas tem aquela tendência de falar assim, poxa, se eu sigo a cartilha de alguém, ao invés de eu me arriscar a criar o meu próprio caminho, eu posso pôr a culpa depois e falar assim, eu testei aquele inbound lá que todo mundo fala e não deu certo, mas não fui eu que errei, eu fiz ali o que é proposto pela cartilha e tal, né? E para mim, beira o óbvio quando a gente vai falar de que quando a gente olha para esse cardápio de coisas que usa, que podem ser usadas, a gente pode descer num grau de simplicidade de olhar se o WhatsApp não é uma metodologia, ele é um meio, ele é um canal, ele não anula outras coisas, né? Mesma coisa, e-mail, etc. Você acaba tendo assim, metodologias que abarcam um pouco mais outros canais, social selling, o próprio inbound que a gente falou, ABM e por aí vai. Mas, para mim, o caminho do sucesso ele está em você conseguir ter uma compreensão muito boa do seu negócio, suas particularidades, suas variáveis, dentre elas a principal, quem que é o seu ICP e mais ou menos o ticket médio que você pratica, e você conseguir organizar esse cardápio de coisas que existe no momento e na dosagem certa. Ou seja, eu vejo as operações mais bem-sucedidas, elas não são operações essencialmente de inbound, exclusivas de inbound. Você pode ter uma predominância. Você fala, essa empresa ela é 70% inbound e nos outros ela redistribui aqui. E isso muda, né? Essa variação de distribuição de atenção
em canais, ela muda não só de empresa para empresa, como ela muda dentro de uma própria empresa no tempo. Porque se eu for fazer uma análise da Hamper ano a ano, essa distribuição de canais ela foi mudando, porque as trends de mercado mudam, a empresa amadurece, a gente muda o ICP, fala, pô, vamos parar de fazer negócio de ticket pequeno, vamos agora para tickets maiores. Cara, muda completamente o esquema tático, né? Então, eu olharia muito essas coisas, metodologias, ferramentas, como de fato ferramentas disponíveis para você montar o seu esquema tático e usar cada uma delas quando elas fazem sentido. Legal. Muito bom. Isso aí, pessoal. A gente já está aí com uns 10 minutos finais, a gente concluindo já. Está chegando. Ale, Vai lá, queria- Léo. eu queria tirar uma dúvida rapidinho com o Ricardo antes de fechar. Acho que agora mudando um pouquinho, Ricardo, pensando no modo um pouco mais prático ali, pensando em trazer escala. Você tem alguma boa prática ali, alguma sugestão e tudo mais para a empresa que realmente quer escalar? E aí, quando eu falo escalar, é basicamente, eu não sei se entraria muito processo, acredito que talvez seja essa a principal dor, mas compartilhando um pouco de alguma dor que já foi enfrentada, por exemplo, na operação. Quantos fluxos, por exemplo, quantas cadências a gente tem que ter ativo, né? Qual que é uma boa prática de cadência que a gente tem que ter? Porque muitas vezes a gente acaba vendo empresas que querem trabalhar, por exemplo, sei lá, começou setembro, outubro, vamos falar de planejamento, porque é uma época aí que o pessoal está falando. E a gente faz aquela cadência e a gente vai para ela depois. Então, como que a gente consegue ter alguma escala em questão de manter um processo onde tenha sempre uma cadência ativa? Qual o número de cadência que talvez seja recomendado, pensando no mercado de TI, que é um pouco acho que a maioria dos nossos clientes e parceiros e tudo mais. Então, não sei se consegui colocar a pergunta, mas eu acho que é mais tirar essa dor de, pô, monta uma cadência, não deu certo, a gente para ela, monta outra depois. Enfim, como que a gente faz esse processo? A gente sabe que no inbound a gente monta um fluxo, quando acaba a gente consegue mandar para outro, se não converteu a gente manda de novo o e-mail, enfim. Como que, de certa forma, a gente consegue ter essa visualização e essa escala dentro do outbound ali com o Hamper? Uhum. Pois é, vamos lá, Leonardo. Eu entendo bem o que você está falando, tá? E uma dor que a gente tem aqui dentro da Hamper é, por mais que a gente eduque diferente disso, quando eu olho para a minha base de clientes, eu vou dar um chute assim na minha estatística, mas eu diria que seguramente mais da metade dos clientes operam nesse modelo que você está falando aí. É um modelo que aqui dentro de casa a gente fala de fazer o trabalho em lotes, né? Faz o trabalho em lote, que é assim, eu crio uma campanha, jogo uma lista grande lá dentro, sabe, de 5.000 contatos, e aí quando aquela campanha acaba, eu abro uma nova campanha, se abrir, né? E às vezes se não ainda gerar um hiato de tempo, que gera uma interrupção na geração de insumos, e ainda vejo que a maioria das empresas operam assim. Se eu fosse até dar um palpite aqui, talvez é um pouco de uma herança que a gente carrega de uma cabeça de campanha de marketing. E cadência de prospecção não é cadência de marketing. Normalmente, campanha de marketing tem começo, meio e fim. Você pensa a visão de campanha, né? É aquela lista, são essas mensagens, mandou, pum, acabou, Black Friday, campanha para webinar e por aí vai. Agora, cadência de prospecção ela é contínua, né? Ela poderia ser, você pode ter cadências até perpétuas de nichos que você vai estar continuamente prospectando. For falar aqui em boas práticas, a minha recomendação é que você opere com 2 a 3 cadências ativas por nicho que você está prospectando. Eu não abriria muitos nichos ao mesmo tempo com o mesmo SDR, por banda cognitiva. Uma coisa é o SDR estar falando com empresa de TI, outra coisa é o SDR estar falando com empresas de embalagem. E se você misturar os dois no mesmo fluxo, qual a chance de esse SDR conseguir fazer ligações de qualidade? Então, eu prefiro, na medida do possível, focar SDRs em nichos diferentes e, para o mesmo nicho, estar trabalhando cadências diferentes, mudando uma variável. Então, por exemplo, se eu vou atacar empresas de TI a nível Brasil, por que não separar em região? Então, eu vou criar uma cadência só para São Paulo, uma cadência para todos os outros estados do Sudeste e uma agência para o resto do Brasil, uma cadência para o resto do Brasil, por exemplo. E aí eu opero com 3, porque daí eu tenho critério de comparação.
Mas essa variável que eu usei, por exemplo, de região geográfica, eu poderia usar para porte, ou poderia usar para cargo. Eu posso validar hipóteses. Eu não sei se quando eu vou abordar uma empresa de TI é melhor falar com o dono ou com o head comercial. Eu não sei. Então, o que eu faço? Eu testo os dois, eu paralelizo essas cadências. E, galera, assim, o que eu estou falando pode parecer complexo, mas fala, pô, mas como que eu vou atacar tanta gente ao mesmo tempo? Qualquer plataforma hoje, é assim, dizer qualquer, mas colocando assim, a Humper como um baseline aqui, vai te entregar isso com pouquíssimo esforço. A gente está falando de chaveamento, de na hora de você escolher quem que você vai, a lista de contato que você vai trabalhar, você escolhe se você quer mandar ela para a cadência 1 ou para a cadência 2, simples assim, como um chaveamento e um botão que você clica ali. Tem essa parte simples de estruturação, tem a parte complexa, que eu vejo pouca gente fazer, que é continuamente analisar e tomar ações a partir do entendimento dessa análise. Volto ao ponto que eu falei, eu vejo a maioria das áreas comerciais preocupadas com o esforço. Pouca gente preocupada em entender as estatísticas ali, a análise do que está acontecendo e ir voltando para otimizar. Muito pouco mesmo. Boa, acho que tá mais do que respondido aí, cara. Eu vou só complementar com mais uma, que é bem rápida mesmo, que você citou ali de 2 a 3 cadências ali por nicho, e aí dentro da cadência tem uma série de e-mails. Eu não sei se tem algum dado dentro de prospecção, ou se a própria Humper tem esse dado, de, por exemplo, quando a gente faz uma campanha em ads, a gente tem alguns dados que especulam que tem que aparecer 5 vezes o remarketing para a pessoa para ela ter a conversão, por exemplo. Tem algum dado que traz isso na prospecção? Trazendo por nicho de tecnologia, quantos e-mails de prospecção a pessoa talvez tenha que ter? Obviamente, não é uma escrita em pedra, né? Talvez a pessoa converta no primeiro e-mail, acertou em cheio, mas tem uma média ali de prospecção para a gente justamente passar essa visão também para o pessoal de ter uma ideia de que, pô, a pessoa realmente tem que ser impactada uma série de vezes, ou talvez ter um ciclo ali de e-mails, enfim. Não sei, ficou uma pergunta ampla, mas eu não sei se tem algum dado Não, que mas eu especula entendi isso. bem o cerne dela, assim, varia muito, de verdade, assim, é muito difícil de você arrebanhar uma massa grande, assim, de todas as empresas que prospectam e tirar uma média e a gente assumir que essa média ela é positiva, né? Então, eu acho que isso é muito importante. O que eu acho que cada empresa tem que buscar é o seu ponto ótimo numérico, e isso a gente só descobre testando, aprendendo, registrando aprendizado. Mas, assim, se eu fosse trazer um número com base na nossa base, é fato dado, assim, já há muitos anos e continua sendo assim, o e-mail que normalmente tem mais resposta é o segundo. O que a gente pode assumir que mandar só um e-mail de prospecção, você perde a maior parte das respostas que viria do segundo, que é do follow-up, mas a gente começa a perceber que a partir do terceiro, quarto, a eficácia vai perdendo muito, porque chega uma hora que começa a encher o saco, com perdão da palavra aqui, né? Você continua naquela insistência. Uma coisa que a gente recomenda muito para os nossos clientes é tenta fazer uma cadência de 2 ou 3 e-mails e depois gera um intervalo grande, mas grande mesmo, falando de 3 meses, às vezes 6 meses. A gente chama isso de recadência aqui dentro. É quase como se eu faço assim, faço uma cadência de 3 e-mails que tem uma duração de 15 dias. Não tive resposta, eu já programo, e no Humper dá para fazer isso automático, eu já programo para todo mundo que não respondeu ir para uma outra cadência que vai ser iniciada daqui 3, 6 meses. E aí eu dou um intervalo de tempo, porque eu posso presumir que aquela pessoa, por exemplo, não me respondeu porque ela não estava no timing, peguei ela numa semana ruim, etc. Aí não vai ficar fazendo sentido eu ficar martelando nela dia sim, dia não no inbox, porque o que eu vou ganhar é um xingamento, um unsubscribe, e com razão. Então, melhor dar um intervalo maior, deixar descansar. Mas respondendo de forma direta, normalmente o segundo e-mail é o que tem mais, não faria com menos de 2 e-mails, não faria com muito mais do que 2 e-mails a cadência. Bom, perfeito, Ricardo. Muito bom. Legal, hein? E aí, acho que, fechando, acho que realmente quando a gente pensa o outbound, pensando no outbound por si só como prospecção, vou usar a palavra outbound para falar de um formato de prospecção. Existem formas de serem feitas, ele está dentro de uma estratégia, algumas empresas, inclusive, consideram o SDR como área do marketing, como uma pessoa do marketing, porque é uma fonte de
de gerar oportunidades para o time comercial, outras empresas consideram como uma pessoa do time de vendas. Mas realmente o outbound aí, dentro da jornada, ele impacta positivamente nesse processo, né? Porque, de novo, não tirou, não faz mais outbound porque é só ligação fria, ou é só e-mail, ou é só LinkedIn. Ele entra se tiver inteligência por trás, tiver alinhado num processo também, que ele avulso do nada não resolve. Você citou aí agora 3, 4 meses, talvez, para poder fazer uma reconexão com aquele perfil ali que não te respondeu 3, 4 mensagens. Nesse período, a gente pode impactar com outras estratégias, né? Que não precisa ser e-mail, mas talvez a gente pode ter uma ação dentro do LinkedIn de anúncio para aquela base específica e tentar impactar com a marca aparecendo com imagem, com vídeo, ou seja, é manter isso tudo conectado, né? Então, ele realmente faz parte da jornada, né? A Avulso não é só fazer um ou outro, né? Está tudo alinhado aí, conectado. E, idealmente, assim, a efetividade de uma empresa e uma marca que opera, vamos dizer assim, no multicanal, que toca o cliente de várias maneiras diferentes, a efetividade ela é muito maior do que quem faz um canal isolado. Vou dar um exemplo aqui. Pega uma empresa que constantemente faz anúncio nos meios que você está presente, produz conteúdos relevantes de YouTube que você esporadicamente consome, eventualmente faz eventos. E aí, no lugar de fazer uma prospecção completamente fria, te perguntando, como que você está aí de benefício? Você está a fim de trocar de benefício? Não, nem vou responder. Agora, se você está já engajado com aquela marca e a prospecção ela vem te trazendo um valor em troca, ou seja, não é uma pessoa que só quer marcar uma reunião e você vai aceitar uma reunião que você nem sabe por quê. Eventualmente, ela está te convidando para ir num evento. Eu acho que quando a gente triangula esses outros assets de marketing, a chance de sucesso ela é muito maior. Muito bom. Show de bola. Acho que cumprimos aí a nossa hora aí do Smartech. Acho que muito bem cumprido, inclusive, com um conteúdo bem rico. Acho que tem temas aí que caem não é do marketing, né? Vou sair do marketing, não é de vendas, é só da prospecção. Então, acho que estar com essa visão do todo é importante. E, Ricardo, obrigado aí de novo por estar com a gente aí, trazendo conteúdo, trazendo informação do mercado, atualizando a gente. Pessoal, o Ricardo está 100% à disposição, que eu sei, né? Então, podem conectar com ele no Instagram e no LinkedIn, porque ele também dá o suporte por lá, se alguém precisar de alguma dúvida ou quiser tirar alguma questão daqui. E aí agora o nosso próximo Smartech, a gente já está definindo aí a data, a gente já vai comunicar. Então, né, junto com a gravação desse daqui, quem não estiver participando aqui assistir a gravação, a gente vai ter o próximo que a gente vai comunicar e a gente vai ter um evento que vai acontecer já definido em maio em Belo Horizonte, que vai ser presencial. E aí vai ser também, a gente vai convidar a comunidade toda aí do Smartech Council para poder estar presente, quem estiver em BH e poder participar também. Então, mais novidades chegarão aí para a gente poder continuar desenvolvendo o mercado de marketing e vendas para B2B, ok? Ricardo, obrigado aí pela parceria, pessoal, obrigado aí pela presença, até o próximo Smartech aí. Valeu, pessoal, prazer aí estar com vocês. Obrigada, Ricardo. Agregado de alguma forma, contem comigo aí, como o Alexandre falou, me encontrem no LinkedIn, no Instagram, vai ser um prazer aí levar essa relação adiante. Obrigado aí, Alexandre e time Outmarket aí pela iniciativa, pela organização impecável de vocês. Contem comigo aí, no que eu puder somar. Isso aí, contaremos. Obrigado, Ricardo. Valeu, gente. Boa tarde, pessoal. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa tarde.